Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Neste programa você vai ver a terceira reportagem sobre a Vila São José Bento Cotolengo e também conhecer um pouco sobre a paróquia São Paulo Apóstolo, que fica no setor oeste, em Goiânia. Começa agora o nosso Encontro Semanal. Nos programas passados, mostramos para você um pouco da história e atendimentos realizados pela Vila São José Bento Cotolengo. Acompanhe a última reportagem dessa série. A Vila São José Bento Cotolengo é uma instituição católica que pertence à Arquidiocese de Goiânia. O seu nome foi inspirado em um padre italiano que dedicou toda a vida a cuidar dos pobres, doentes e pessoas com deficiência. Todos os dias as pessoas podem vir para a vila, podem visitar os nossos pacientes, podem conhecer a nossa casa. Nós temos pessoas aqui para fazer a visita, para acompanhar, para mostrar a nossa vila. Então são todos muito bem-vindos. A vila está de portas abertas para todos aqueles que queiram e possam vir visitar a nossa vila. E eu garanto, aquele que vem na vila, conhece a vila, ele não volta para casa da mesma forma que ele entrou aqui. Ele vai reconhecer justamente esta ação evangélica, essa ação do amor que nós somos chamados a celebrar. E a pessoa ela realmente volta com reflexão profunda, com desejo profundo de conversão, de mudança, revira a própria atitude, a própria vida, quando vê a alegria dos nossos internos. A instituição presta assistência integral para 333 pessoas de longa permanência. Para cuidar desses pacientes, a vila necessita de doações. As pessoas que vêm à vila, normalmente durante a festa de Trindade, por exemplo, há centenas de milhares de pessoas que passam por aqui, trazem arroz, feijão, macarrão, leite, a vaca, trazem aquilo que realmente é perecível e que nós precisamos todos os dias. Aquilo que é imperecível, aquilo que nós utilizamos como medicamento, nós precisamos de dinheiro, de recurso no caixa para manter. E há muitas pessoas que, graças a Deus, se fidelizam. As pessoas entram no nosso site, fazem um cadastro, podem ser doadores mensais da Vila São Cotolengo. Há aqueles que, embora não fizeram cadastro, todos os meses estão aqui para fazer a sua doação. A Vila São José Bento Cotolengo tem como missão promover vida de qualidade para pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social, como expressão da ação evangelizadora da Igreja Católica. Nós somos meros instrumentos desta obra e precisamos fazer ela acontecer. Portanto, sendo de Deus, nós precisamos acolher com humanidade, servir com humanidade, acolher, amar, abraçar e fazer o bem, que é prática do Evangelho. O que nós estamos fazendo justamente é fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Acolher o pequenino, o caído, o que está à margem, acolher, amar e celebrar com ele uma responsabilidade de vida, aquilo que for possível e impossível para que ele tenha vida e tenha vida em abundância. Na Vila São Cotolengo é celebrada a missa e também há momentos de espiritualidade com colaboradores e internos. Todos os domingos nós temos as missas. Os colaboradores se encontram uma vez por mês, sempre para a celebração, para a oração do terço, para o momento de adoração ao Santíssimo, juntamente com os internos. Há dentro da vila um grupo que nós chamamos de setor de pastoral, para fazer esse acompanhamento de cada setor durante a Semana Santa, ou momentos importantes, Dias dos Santos, né? Também com os nossos líderes. Cada setor temos um líder diante do nosso organograma. Então, hoje, por exemplo, nós nos encontramos com os nossos líderes, foi um momento de oração, para dar esse carisma, trazer essa realidade que é fundante. Isso nós não podemos perder jamais. Acolhemos todos naquilo que ele é, um técnico, um profissional, mas chamamos ele à experiência da religião, à experiência desse amor de Jesus Cristo, porque reconhecemos e sabemos que esta obra não é minha, não é de nenhum deles, essa obra é do Pai Eterno, essa obra é de Deus. E será de Deus.
vir conhecer a vida São Cotolengo. Muito obrigado. Agosto é o mês das vocações. Aqui no Brasil a gente celebra todas as vocações, desde a vocação do leigo, passando pelos religiosos, pelos sacerdotes, pelos casais, as famílias, as vocações todas do povo de Deus. Agora, há uma vocação especial, que é a vocação sacerdotal e religiosa. Na vocação sacerdotal e religiosa, a gente insiste bastante, porque todas as demais vocações são, digamos assim, naturais. A gente cultiva, a gente prepara, a gente aprecia, a gente encoraja, mas essa outra é um chamado de Deus para uma missão especial dentro da igreja e que exige de nós um amor maior. Um amor maior. Como dizia Santo Agostinho, é uma função de amor, officium amoris. Na semana do mês de agosto dedicada às vocações, nós vamos reunir vários grupos em milhares de comunidades e entre os jovens, como também entre os vocacionados, para rezar pelas vocações e pedir mais vocações. A Arquidiocese de Goiânia deveria ter pelo menos 100 novos vocacionados, 100 novos jovens que ingressam nos seminários ou na vida religiosa masculina e feminina. Porque, na realidade, nós precisamos destas vocações por vários motivos e particularmente para que o povo de Deus seja pastoreado e o testemunho do Evangelho seja visto, seja evidente entre nós. Hoje, no quadro As Razões da Fé, temos uma pergunta. O que Deus nos mostra quando nos envia o seu Filho? Deus nos mostra em Jesus Cristo toda a profundidade do seu amor misericordioso. Por meio dele, o Deus invisível se torna visível. Ele se torna como nós e isto nos mostra até que ponto vai o amor de Deus. Ele carrega todo o nosso peso. Ele percorre conosco todos os caminhos. Ele vive a nossa solidão, o nosso sofrimento e até mesmo o medo da morte. Ele se apresenta como nosso sustento, onde não podemos avançar, e nos abre as portas para a vida. Em Jesus Cristo temos a revelação do Pai. Se Ele nos revelou o Pai, tudo já está dito com Jesus, ou depois dele teremos alguma outra revelação?
Na pessoa de Jesus temos o próprio Deus que veio ao mundo. Ele é a última palavra de Deus. Ouvindo Jesus, toda pessoa humana em todos os tempos pode saber quem é Deus e o que é necessário para a sua salvação. No Evangelho de Jesus Cristo, a revelação de Deus está perfeita e completamente disponível para nós. Para que ela seja clara, o Espírito Santo deve nos introduzir na verdade de modo mais profundo. A luz de Deus penetra na vida de algumas pessoas de maneira tão forte que elas até podem ver o céu aberto, como no caso de Santo Estevão. Foi assim que surgiram os grandes lugares de peregrinação, como por exemplo Guadalupe, no México, Lourdes, na França, ou Fátima, em Portugal. Bem perto de nós temos o Santuário do Divino Pai Eterno. As revelações privadas dos videntes não podem aperfeiçoar o Evangelho de Jesus Cristo, pois não acrescentam nada que já não tenha sido dito e revelado por ele, mas podem nos ajudar a entendê-lo melhor, desde que a sua verdade seja examinada e confirmada pela Igreja. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal, 99971-1422, ou pelo direct do Instagram que aparece agora na sua tela. Tire as suas dúvidas e esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. Veja a reportagem sobre a paróquia São Paulo Apóstolo, localizada no setor oeste em Goiânia. Ela é administrada pelos padres orionitas. A paróquia São Paulo Apóstolo do setor oeste foi criada em janeiro de 1968. Ela é administrada pelos padres orionitas e possui grande participação nas pastorais. Nossas pastorais, elas se multiplicaram ao longo da história dessa igreja, da história da igreja de Goiânia, da Arquidiocese de Goiânia, em detrimento daquilo que tantas pessoas muitas vezes trazem como dificuldade. Nós temos então a resposta através das pastorais, os grupos que se foram formando ao longo da história da nossa paróquia. As pastorais são um elo importante para que a gente possa fazer a acolhida, que sejamos uma igreja acolhedora ao modo de Jesus, e fazer com que elas também alcancem cada pessoa, aquela pessoa que está solitária, aquela pessoa que está necessitada, que tem uma dor, que tem um sofrimento, portanto. Sempre calcados no carisma de São Luís Orione, que é o nosso fundador, que nos leva a sermos igreja, a abraçarmos o carisma da igreja inteira. Eu sou paroquiana aqui há 15 anos, pertenço a 3 movimentos pastorais daqui da igreja: a pastoral da catequese, que esse ano, desde 5 anos atrás, da pastoral do dízimo e da pastoral da filiação da Legião de Maria. E é com muito amor que nós fazemos este trabalho de pastoral aqui, entendendo? Não só como pertencer aqui a essa comunidade, uma comunidade muito ativa, de muita oração, e é com muita alegria, com muita satisfação no meu coração que eu pertenço aqui à paróquia São Paulo Apóstolo. A paróquia São Paulo Apóstolo comemorou no ano passado seu jubileu de 50 anos. Ela se destaca por possuir leigos participativos e engajados. Acabamos de celebrar os 50 anos com muita alegria, e é uma história construída em cima da fé do povo, daqui dessa região, daqui do setor oeste, que naquele tempo ainda era um grande descampado, e havia aqui alguns sinais da presença da igreja, sobretudo nas casas das pessoas, acolhidas pelas pessoas, e mais tarde foi sendo construída o espaço que nós temos hoje. Pela localização, a paróquia se tornou um lugar de passagem, onde milhares de pessoas participam toda semana. Nós temos uma boa participação aqui na nossa comunidade, uma média de 5 mil pessoas passam por esta igreja durante a semana. No fim de semana, umas 3 mil pessoas frequentam as missas, os sacramentos e assim por diante. Então nós temos uma boa participação aqui. Nossa igreja tem uma particularidade, que ela alcança da T7 a Dom Orione, então é um lugar de passagem, é uma passagem que foi feita naturalmente
e o povo que passa aqui sempre para rezar, né? As portas estão sempre abertas, né, para acolher, a secretaria, né? Tudo isso está à disposição, né, daqueles que passam por aqui, dos fiéis, dos paroquianos, quem quer que seja, né? Porque aqui não se pergunta, né, se tem uma religião, mas se tem uma dor, né? Como que dizia o nosso fundador, São Luís Orione. O sacerdote é um homem que tem a própria história transformada pela palavra de Deus e que é chamado a levá-la a todas as nações, porque Deus continua caminhando com seu povo e falando com ele. É necessário dizer sim a algo maior do que nós. Há uma história de salvação tão antiga e tão nova. Nela, Deus mesmo é o autor e espera de cada um de nós uma resposta de gratidão, porque Ele continua chamando e conduzindo. Vale a pena dizer sim a Ele. Na cerimônia de abertura do 11º Multicom, realizado aqui em Goiânia, foi feito o lançamento do livro Os Papas da Comunicação, das pesquisadoras e jornalistas Irmã Helena Coraça e Irmã Joana Puntel. Todos os papas sempre estão imersos dentro da comunicação. Temos visto agora, principalmente o Papa Francisco, fazendo meio desse uso, sobretudo para resgatar as tradições da Igreja Católica, os dogmas, as devoções aos santos, que são os twitters dele, que ele sempre faz questão de falar, e principalmente chamar a atenção dos jovens, né, que de certa forma estavam afastados da Igreja, ou que não tinham uma noção exata, né, de comunicação dentro da Igreja Católica. A senhora sempre fala bastante a respeito do Papa Francisco, da imersão dele dentro da comunicação. Pois é. Então, veja, você citou dizendo assim que ele nos lembra os dogmas, etc. Até nisso há uma colaboração do Papa e cooperação, porque a ideia que, em geral, se tem na sociedade, ou se tinha, mas se tem ainda, de dogma, uma coisa rígida, algo assim que não se toca, né? Até uma expressão assim, Roma locuta, causa finita est. Quer dizer, Roma falou, acabou a conversa, né? Só tem que obedecer. Mas não, leva assim, o que é um dogma e por que você precisa perceber que ali tem um princípio, está ligado a um princípio da nossa fé. E que não é simplesmente como um decreto que vem do governo ou não, né? É alguma coisa muito diferente. E o Papa, veja, porque não é arcaico. O tradicional, a tradição se renova. Porque o ser humano é sempre o mesmo, né? Os nossos desejos, os nossos afetos. O alimento disso que vai mudando através da mídia, através das redes sociais, através de tudo que nós escutamos o nosso conferencista falar, né? Até o medo. O medo, será que ele começou agora? Não. Ele sempre existiu. Mas o que nos causa o medo é diferente. E as reações que a gente está tendo como o medo, assustados como nós estamos, as reações mudaram, né? Que estão virando ódio, etc. Então, essa questão do Papa Francisco, ele, com a simplicidade dele, com as palavras simples, ele vai mastigando, né, para nós princípios que não envelhecem, né? Eu queria só acrescentar um aspecto, algo assim que a gente percebe como um fio condutor em todas as mensagens, é o pedido da educação para a comunicação, né? Todos os papas chamam a atenção para o educar-nos. Então, diante das mensagens que nos são apresentadas,
porque a oferta é grande, né? Então que a gente saiba selecionar, que a gente saiba ter senso crítico, isso a partir da família, na escola, na catequese, nas pastorais. Então isso vem sendo uma atitude recorrente de todos os papas. E sendo que o Papa Francisco, ele tem ainda essa característica da proximidade, da igreja em saída, ele desconstrói, né, uma série de formalidades, né, mas sempre chamando atenção para a educação. E a gente percebe que nós nas pastorais educamos o tempo todo, né? Nós estamos o tempo todo nos educando para valores, então os critérios dos valores, tanto quando a gente recebe a mídia, mas também quando nós somos produtores de conteúdo, porque hoje o polo do emissor está liberado, né? Então, quem tem acesso é um potencial produtor. Então, o que eu produzo? O que eu espalho na mídia? O que eu compartilho? O que eu vou curtir? Tudo isso faz parte da educação para a comunicação. Eu queria chamar a atenção de uma coisa que eu lembrei agora, que é muito importante que o Papa, enfim, todos eles, né? Mas de uma forma bem assim explícita, o Bento XVI chamou a atenção para a evangelização, silêncio e palavra. Quer dizer que não é assim, nós não somos não devemos ser como os outros que simplesmente a competição, a divulgação para ser mais, para isso, para aquilo, mas essa palavra meditada e que Deus, o Espírito Santo, fala para nós a respeito disso, é que nós vamos anunciar depois. E precisa na evangelização, para a gente não se tornar protagonista. E aí vem uma coisa muito importante, que é a espiritualidade do comunicador, né? A viver a espiritualidade, quer dizer, viver essa relação de consciência, de identidade com você, com Deus, enfim, seja o Deus que você acredita ou não, mas o que você dá para a sociedade? Você vai expressar aquilo que você tem dentro. E o que você tem dentro precisa ser trabalhado. Então, essa espiritualidade do comunicador, que também nós já lançamos um livro sobre isso, ajudando os comunicadores a viver essa espiritualidade, essa mística. Que hoje a palavra mística está em voga, a mística da política, a mística disso, quer dizer, no fundo, ir um pouquinho mais no profundo das coisas. E isso que o nosso mundo está precisando. A pergunta, quem sou eu? Meu Deus do céu, ela vem desde o início e continua-se agora na pós-modernidade a perguntar ainda, quem sou eu? Vai lá, olha dentro de você vai encontrar quem sou eu. Essa criatura linda de Deus. Acompanhe essas e outras matérias através do YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Na última direção espiritual, falamos sobre o modo como os avançados na fé vivem a virtude da caridade a exemplo de Cristo. Hoje vamos propor um modo de vida de perfeição, que nos apresenta o Evangelho a fim de amar o próximo até a imolação de si mesmo. Tendo Jesus dado a sua vida por nós, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É exatamente isso que fazem os vocacionados a uma vida de perfeição. Mesmo sem derramarem o sangue por seus irmãos, dão a própria vida, gota por gota, trabalhando sem cessar pelas almas. Eles se imolam por meio de suas orações, de seus estudos e de suas próprias recreações. Na antiguidade, muitos santos sacerdotes faziam também o voto de servidão para com as almas. Com este voto, se obrigavam a considerar o próximo como um superior, que tem direito de exigir serviços e a ponderar a todos os seus desejos legítimos. Esta caridade se manifesta ainda por uma santa solicitude em prestar ao próximo todos os serviços possíveis. E por fim, de um modo mais heróico, se manifesta também por um amor muito especial para com os inimigos. A estes devemos rezar de modo especial e fazer-lhes o bem em todas as ocasiões, de acordo com o conselho de Jesus, nosso Senhor. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Assim a alma caridosa se aproxima ainda mais daquele que faz brilhar o seu sol, tanto sobre os maus como sobre os bons.
Hoje você vai assistir uma reportagem especial sobre a vocação. Você vai entender um pouco mais sobre a vocação sacerdotal e a vida consagrada. A palavra vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamar. Deus põe no coração do jovem o desejo de estar a serviço do seu reino para a edificação da igreja e a salvação das almas. Quando senti o chamado a primeira vez, eu penso que eu tinha aí uns 7 anos ou 6. Eu tinha acabado de participar da missa com o Padre José, um missionário holandês que tínhamos na nossa diocese, missa das crianças. E eu gostava demais da missa com ele. Ele conversava com a gente, brincava e tudo. E quando eu saí da catedral, eu lembro que eu virei para minha mãe e falei assim: mamãe, eu quero ser padre. Minha mãe olhou assim: você é muito pequena ainda, vamos ver se o tempo perdura. Então assim, esse foi o primeiro que eu me lembro. Aquele que sente o chamado vocacional tem que estar atento à voz de Deus, que fala de diversos modos. Pode ser durante uma missa ou ao ler a Bíblia. Foi a partir da leitura da Bíblia que começou uma inquietação, que eu nem sabia que era chamado vocacional, mas uma inquietação que me levava a dizer assim: olha, isso aqui, mas será que isso está certo? Será que o jeito que eu estou vivendo está certo? E aí eu procurei um padre, que era o reitor do seminário menor, e aí ele me orientou para fazer a experiência no seminário. O sacerdote é um homem que tem a própria história transformada pela palavra de Deus, e é chamado a levá-la a todas as nações. A vida consagrada é um sinal especial do mistério da redenção, uma vida seguindo e imitando a Cristo mais de perto. A cada pessoa que eu trabalhei, cada pessoa que vinha ao meu encontro, né, me ajudava a ver realmente o rosto de Deus naquela pessoa, né, naquele indígena sofrido, até mesmo naquele peruano, naquele colombiano, porque é uma cidade de fronteira, me fez mesmo ver o rosto de Deus e poder dizer: aqui é a nossa missão, né? Aqui é o nosso lugar de missão, aqui é o lugar onde eu posso encontrar a Deus, né? Em todos os lugares a gente pode encontrar, porém, se você vive a missão com essa intensidade, com essa alegria, se percebe melhor junto com aquele povo que mais sofre. Seguir na vida religiosa é vivenciar o amor de Deus com mais intensidade e se realizar no auxílio ao próximo. Realmente vale a pena escutar o coração e deixar Deus falar e seguir aquilo que Deus quer, porque aí está a verdadeira felicidade. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu, belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Chegamos ao final de mais um encontro. Você pode assistir esta e outras edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia e também acessar as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o seu amor, Senhor? Como seria feliz se não... No próximo encontro você acompanha uma mensagem de Dom Washington Cruz sobre a Semana Nacional da Família e também vai ver na direção espiritual a continuação das reflexões sobre a virtude da caridade. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas, e no domingo às 17h15, aqui na PUC TV.
Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia. A vida com mais estilo.